dia, a paz do Senhor Jesus para você. Hoje são 14 de setembro de 2023, quinta-feira. Eu declaro e desejo para você que venha a ser a melhor quinta-feira da sua vida. Palavra dos céus, palavra de Deus, para o meu e para o seu coração, que se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo de número 19. Aqui nós vamos ver nesse texto aqui sobre o ciúme de Saul sobre a vida de Davi. Davi, na qual um homem que, segundo a Bíblia vai nos relatar, segundo o coração de Deus. Davi, na qual um homem fez tudo perante o Senhor ali, aquilo que o Senhor declarara ao seu coração. Vai dizendo assim a palavra do Senhor, no capítulo de número 19, a partir do verso de número 1. Vai dizer assim, nós vamos ler apenas alguns versículos da parte de Deus. E falou Saul a Jonatas, seu filho, e a todos os seus servos, para que matassem Davi. Porém, Jonatas, filho de Saul, estava muito afeiçoado a Davi. E Jonatas o anunciou a Davi, dizendo: Meu pai, Saul, procura matar-te, pelo que agora guarda-te pela manhã, e fica-te num lugar oculto, e esconde-te. E sairei eu, e estarei à mão de meu pai, no campo em que estiveres. E eu falarei de ti a meu pai, e verei o que houver, o te anunciarei. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: Não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu aos filisteus, e fez o Senhor em um grande livramento a todo Israel. Tu mesmo viste e te alegraste. Por que, pois, pecarias contra sangue inocente, matando Davi sem causa? E Saul deu ouvidos à voz de Jonatas, e jurou Saul: Vive o Senhor, que não morrerá. E Jonatas chamou a Davi e contou-lhe todas estas palavras. Jonatas levou Davi a Saul, e esteve perante ele como dantes. E tornou a haver guerra, e saiu Davi e pelejou contra os filisteus, e feriu de grande ferida, e fugiram diante dele. Porém o espírito mau da parte do Senhor se tornou sobre Saul. Estando ele assentado em sua casa, e tendo na mão a sua lança, e tangendo Davi com a mão um instrumento de música. E procurava Saul encravar a Davi na parede. Porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com lança a parede. Então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã. Do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: Se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Então Mical desceu a Davi por uma janela, e ele se foi e fugiu e escapou. Só até aqui, em nome de Jesus, 12 versículos nós lemos neste capítulo número 19 de 1 Samuel. E nós vemos aqui situação que Davi ele teve que fugir da ira de Saul. Saul, um homem que começou a invejar Davi. Às vezes nós passamos situações onde brota a inveja para cima do cristão, para cima de nós mesmos. Assim eu mesmo falando. Quero que você saiba na manhã desse dia, ouvindo este vídeo, quero que você entenda uma coisa. Davi estava aqui seguro diante da mão do Senhor. O salmista Davi, ele vai relatar assim no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Davi, nós podemos entender aqui que ele estava coberto debaixo das asas do Senhor, estava coberto diante da presença de Deus. A Bíblia vai relatando dentro desse texto aqui que nós lemos na manhã desse dia, vai dizendo que duas pessoas estavam ali com Davi. Ou seja, quando nós estamos na presença de Deus, quando nós estamos buscando ao Senhor, focado naquilo que o Senhor tem nos colocado para fazer, naquilo que o Senhor nos chamou, eu tenho a certeza e quero passar para você na manhã desse dia para que você venha entender e aprender que o Senhor envia recursos. Deus enviou ali Jonatas. Jonatas, diz o texto aqui, que ele estava muito afeiçoado a Davi. Há pessoas nesta vida que não gostam de você, mas há pessoas que vão se afeiçoar por você. Pega aí essa palavra na manhã desse dia profética para o seu coração. Há pessoas que vão se afeiçoar a você, assim como Jonatas, que era filho de Saul, mas ele tinha um pensamento contrário ao pai. Por quê? Porque ele via as maravilhas que o Senhor tinha feito através do seu servo chamado Davi. Diz o texto aqui que próprio Jonatas ele fala com seu pai:
no versículo de número 4. Então Jonatas falou bem de Davi a Saul, seu pai, e disse-lhe: não peque o rei contra o seu servo Davi, porque ele não pecou contra ti, e porque os seus feitos te são muito bons. Porque pôs a sua alma na mão e feriu os filisteus. Versículo 5. Jonatas mostra aqui para o seu pai que não tinha motivo nenhum para que ele viesse ferir ou até mesmo tentar contra a vida de Davi, porque Davi era servo dele, ou seja, Davi era servo de Saul, mas Davi tinha um espírito de excelência, Davi servia ao Deus Altíssimo. E Jonatas aqui, o seu filho Saul, mostra para o seu pai: para que o senhor quer ferir ele, assim dizendo eu com as minhas palavras? Para que o senhor quer ferir ele, se ele é um homem que ele derrotou os filisteus? Grandes inimigos ali do povo de Israel, Davi estava à frente e conseguiu derrotá-los. E a Bíblia vai dizer que por um dado momento, digamos assim, Saul ele volta atrás. Saul ele volta atrás dizendo que, então tá bom, então ouvirei aquilo que você tem me dito, meu filho chamado Jonatas, né? Então, entrando dentro dessa história, nós vemos, entendemos que o inimigo ele é articuloso. O inimigo ele se camufla, se disfarça, mas dado o momento o inimigo ele se revela novamente. Diz o texto que a guerra continua, Davi volta a guerrear contra os filisteus e em um dado momento Saul estava sentado, mas com a lança tenta encravar Davi sobre a parede, na qual Davi, mais uma vez o espírito de excelência estava com ele, se desviando do mal. Ou seja, quando Deus está conosco, Deus ele nos protege, Deus nos dá livramento. E mais uma vez o livramento do Senhor estava com Davi. E Davi se desviou daquela lança, como diz o texto. E o inimigo não para por aí. Imediatamente, Davi ele corre, ele foge novamente. Não satisfeito, Saul envia a sua mulher, chamada Mical, para que pudesse ir até Davi para persuadir o mesmo, para que assim ele pudesse cair em terra, ou seja, para que assim a sua vida viesse a ser tentada, viesse a ser ceifada, digamos assim. Mas mais uma vez o Espírito do Senhor estava com ele, porque diz aqui no versículo de número 10, e procurava Saul encravar a Davi na parede, porém ele se desviou de diante de Saul, o qual feriu com a lança a parede, então fugiu Davi e escapou naquela mesma noite. Versículo 11. Porém Saul mandou mensageiros à casa de Davi, que o guardasse e o matasse pela manhã, do que Mical, sua mulher, avisou a Davi, dizendo: se não salvares a tua vida esta noite, amanhã te matarão. Saul ele intenta novamente contra a vida de Davi e manda mensageiros até o mesmo, mas a mulher de Davi ali estava na espreita e fora avisada ali ao seu esposo Davi para que eu fugisse. E assim ocorreu na vida do servo de Deus chamado Davi. Davi ele fugiu, como diz no versículo de número 12. Então Mical desceu a Davi por uma janela e ele se foi e fugiu e escapou. E aqui eu quero terminar com esse desfecho e dizer para você que me ouve na manhã desse dia: Deus, ele há de tornar grandes livramentos na sua vida, ou seja, Deus ele há de mostrar-se presente na sua vida, Deus ele há de fazer com que seus inimigos eles venham ficar de boca aberta e não venham entender nada, mas é o Espírito de excelência que está contigo, que está te livrando, está te guardando. Por isso, meu irmão, minha irmã, medite nesta palavra, 1 Samuel, capítulo de número 19, versículo do 1 ao 12, e saiba e entenda que Deus é aquele que não mudou, Ele é o mesmo, Ele continua operando na nossa vida, Ele continua fazendo milagre, fazendo maravilhas, Ele continua nos dando livramento, Ele continua sendo conosco até o fim dos séculos, até Ele enviar o seu Filho Jesus Cristo, chamar a sua noiva, a sua igreja, e nós irmos para os ares com o Senhor, para cantarmos e glorificarmos o nome do Altíssimo. Amém? Que Deus possa te abençoar com esta rica palavra, que hoje você venha ter uma quinta-feira de glória, que você venha ter uma quinta-feira abençoada da parte do Senhor. Até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.